escrevi um texto. Esse artigo que está publicado, ele fala, está publicado na Fonte Segura do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ali eu digo que o que aconteceu no Rio de Janeiro é o Estado guerreando contra ele mesmo. Tá? O Estado, em suas versões, como eu tenho insistido aqui, se governa com o crime e não contra ele. Então, o que nós temos é o Estado brigando com ele mesmo, o tráfico, seja o Comando Vermelho, seja o Terceiro Comando, escolhendo de que lado do Estado vai ficar naquele momento, qual é o acordo e a vantagem, as vantagens mais favoráveis naquele momento, e a população no meio. Tá? Quando você vê 30 ônibus queimados, como o Salve, que aconteceu, feito pelo PCC, outros ataques de terror no Rio, em São Paulo, feitos pelo tráfico, agora pela milícia, em escala, a milícia está dizendo, aqui quem governa sou eu. Não, nós temos governos autônomos. E as relações entre o Terceiro Comando Puro com a milícia, que começou muito antes lá no complexo de Israel, e o do Comando Vermelho agora, que falam, junto ali a Gardênia, isso é previsível. Como eu também cansei de dizer num outro texto sobre as milícias, até que publiquei com vocês, chamando a atenção, entendeu, de como as milícias, por que as milícias cresceram, quais são os atributos que dão vantagem político-operacional às milícias na economia política do crime. Então, as milícias terceiras vão comprar nesses territórios, arrendar nesses territórios do Estado. Tá certo? E elas prestam segurança ao tráfico de drogas. Nós estamos falando do Estado brigando com ele mesmo. Não tem tráfico nenhum fazendo guerra. Tá? Quem gosta de guerra é o Estado, que tem exército, tem polícia regular. Crime nenhum, tá? Tem condição de sustentar a guerra, o confronto, porque você não pode manter a sua boca de fumo, a sua drogaria ilegal fechada. Você tem que honrar uma folha de pagamento, honrar os seus fornecedores, e tu paga com a vida. Não é assim? Quem está ali na boca de fumo é um revendedor, correto? Então, ou quem está na milícia, como perímetro, o perímetro, inclusive, que fez o policiamento errado, indicando, confundindo os sujeitos e levando a uma chacina de brancos, de médicos brancos, na Zona Oeste. Então, a Zona Oeste, tá certo? Tem que ficar claro isso. Tá? Então, o governo das milícias ele tem um lado firme e um lado Estado, como, aliás, todos os grupos criminais, em especial as milícias, que avançaram com o patrocínio e a chancela das estruturas estatais no Rio de Janeiro, e esse crescer das milícias começou de maneira mais incisiva com o calendário dos grandes eventos, de 2007 para cá, com o Pan-Americano e todos os grandes eventos que permitiram a farra das licitações, a roubalheira geral e restrita, o liberou geral do caixa do dinheiro público. Tá? E que motivou eleições que levaram as pessoas a subirem a rampa do Planalto. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho insistido nisso. Esse texto está disponível, até posso pegar ele aqui, e citar o nome dele, é um artigo pequeno de opinião explicando exatamente. Então, 30 anos, eu estou dizendo, quem manda aqui sou eu, quem governa aqui sou eu aluguei esse território, estou pagando em dia para subir o preço do alvará. Qual é? Tá? Quer dizer, então, por quê? Você tem a polícia dos bens brigando com a polícia do bem, com curriolas, políticas policiais, tudo isso é Estado. Tá certo? O crime, o Terceiro Comando, essas coisas todas, escolhe o lado, nesse momento aqui, de que lado eu estou. Do lado que garante o meu alvará, o alvará da minha firma, que me garante vantagens, todos esses contratos e acordos desse esquema, que tem sempre uma tartaruga em cima do muro, correto? Precisam ser mantidos ou atualizados. É disso que se trata. A novidade foi só a escala, agora a milícia saiu quebrando, como se não fosse possível fazer, extremamente fácil, queimar ônibus e produzir. Exatamente isso, conter a mobilidade. Segurança pública é mobilidade, circulação de pessoas, bens, serviços, valores, em larga escala. Quando você sabota a mobilidade, você está exatamente dizendo quem governa, porque quem governa é quem produz a segurança e a insegurança, que no caso no Rio de Janeiro tem sido a política que dá certo, que tem dado votos, que faz os candidatos ganharem, inclusive, no primeiro turno. O Castro ganhou com chacinas no primeiro turno. Tá? Isso tem a ver com essa política de insegurança que eu tenho insistido, que dá certo, deu certo no Rio, deu certo na Bahia, que é fabricar sustos na população, produzir surtos de autoridade do tipo bandido não se cria comigo, e depois produzir soluços operacionais com alta visualidade, visibilidade, sonoridade, barulho, e ampliação, de maneira a nos manter todos assustados, de forma que a gente possa seguir passando um cheque em branco, uma procuração em aberto, para agir em nosso nome e sequestrarem nossos direitos. Então, o que está em jogo aqui nunca foi a produção da segurança pública. Tanto é que os discursos são patéticos, os discursos são levar a paz. Quando você leva a paz, é porque aquela realidade não tem paz, ela é destituída dele.
né? O discurso é todo centrado na guerra contra o crime, na guerra contra o tráfico. Na verdade, o tráfico, os grupos criminais são sócios, parceiros. Né? Eles renovam, faz essa guerra para vender a paz do arrego, como eu tenho insistido, a paz da propina, a paz do cemitério. Né? Vamos ser sérios? É para resolver esse problema, além de body cam no corpo do policial, tem que começar a colocar body cam nos palácios, que é onde essa dinâmica existe, se constitui e tomou as ruas. Né? Então, é isso que nós estamos falando no Rio de Janeiro? É só no Rio? Não. Tá? É só no Rio, não. Né? E por que isso? Por que as milícias, então, hoje constituem o principal governo criminal? Gente, eu cansei de falar isso em todas as CPIs que participei, de escrever, de mostrar com dados de pesquisa. Quem controla território, quem controla a população e regula mercados ilícitos, inclusive governo é. Então, nós temos o Rio de Janeiro, correto? O que está se desenhando é um novo tratado de Tordesilhas, do Estado com ele mesmo. Tá? O crime fica lá, caminhando para... Vou para lá ou vou para cá? Vou para lá ou vou para cá? Entendeu? O que me dá mais vantagem? O que me garante o alvará hoje? Entendeu? O que evita uma operação? Porque a operação todo dia dá prejuízo. Entendeu? Né? Tá certo? Inviabiliza a venda, inviabiliza o território. Né? E não produz ganho substantivo na segurança pública, apenas permite a mudança de preços, subidas de preços e renegociação de acordos. A milícia foi e cantou, queridos, eu vou na linha de frente nas operações, correto? Prestam inúmeros serviços, patrocinam, né, as suas campanhas eleitorais. Né? Temos que lembrar que na Covid, por exemplo, né, nós tínhamos um problema sério, que tinha uma eleição municipal com lockdown aqui, né, e a milícia com arma na mão, mandando o comércio abrir porque ela precisava arrecadar. Como é que ela vai arrecadar? Enquanto o tráfico pedia para fechar, mandava fechar, porque era interessante reduzir o fluxo nos territórios para eles terem vantagem tática, tá? Diante de um possível oponente, e pela impossibilidade de garantir um fluxo, né? Um fluxo de recursos que permitam a proteção dos seus territórios, tá? A milícia mandava abrir. Não é à toa, né, que o Comando Vermelho aprendeu, né, com o próprio Terceiro Comando Puro que a segurança deveria ser feita pela milícia. Hoje, o tráfico, em boa parte, não é narco-milícia, que isso é uma bobagem. Aqui não tem uma economia de narco, como as pessoas falam. Isso é muito filme, muito série de Netflix. Tá? Então, o que se tem é que a milícia tem várias vantagens e que revelam isso. Olha aqui, ó. Como o Rio de Janeiro vive de crises, as crises de segurança aqui são politicamente construídas. Nada tem que ver com o aumento ou descida do número da violência, gente, dos números da violência, a despeito do fato de que as violências letais aqui são elevadas. Um termômetro de que aqui tudo tem um esquema é a alta letalidade e a alta vitimização policiais. Isto mostra uma capilaridade da corrupção política, né, policial, né, que permite arrecadações, produzir caçadores de campanha com esse dinheiro do crime, como eu tenho falado. Tá? Tenho insistido. Então, o nosso problema aqui é político, a solução é política, como também de resto no Brasil. Né? A milícia, por que a milícia? As milícias, não é a milícia não está se fragmentando, as milícias nasceram localistas, porque elas são produto de uma divisão do trabalho. Né? A elite das polícias montava firmas de segurança em nome de parentes ou firmas de segurança clandestina para prestar serviços a empresários durante, né, os surtos de sequestro, as ondas, epidemia de sequestro no Rio de Janeiro, para prestar segurança para artistas, celebridades, bicheiros e tudo mais, né, em escala. Né? O sujeito, né, o looping, o operariado da polícia, das polícias, né, que estão na rua fazendo policiamento, é a tiragem, ou os praças da polícia militar, ou do corpo de bombeiros, esses, ou guarda municipal, esses estavam ali na esquina provendo segurança. Com quem eles podiam fazer negócio? Com grande empresário? Não. Né? Com grande condomínio? Não. Né? Com grandes empresas de show, de espetáculo? Não. Fazia com comerciante da esquina, tá certo? Com o bicheiro da esquina. Então, as milícias, no plural, nasceram localistas. E é muito razoável que se articulem, né? Também que se fundam, né? Para ambicionar um controle maior do território que dá vantagens logísticas e econômicas, gente, reduz o custo operacional. Assim como, né, os grupos criminais, como operam em rede, não existe a perspectiva de um grupo criminal operar sozinho no território, nem a família do Norte, nem aqueles que estão na Bahia, todos eles vão estabelecer alguma forma de parceria para ter rotatividade de mão de obra, barateamento das mercadorias políticas criminais, perspectiva de expansão e de garantia de domínios territoriais armados.
tá certo? Então, vai ter expertises do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, do PCC, né? Hoje, na área mais disputada, a região mais disputada do país, né? Que é a região Amazônia, Amazônia Legal, né? Para onde os olhares deveriam estar mais atentos do que estiveram no início e que agora parece não estar tanto. Tá? Então, as milícias. Fazer o que as milícias fez, falar, querido, vocês estão rasgando o contrato aqui, qual é? Entendeu? Vão renegociar um preço, vão ficar subindo o preço indefinidamente, tá? Não é bem assim, não. Né? Tem regras no jogo, né? Quanto mais clandestino e ilegal, mais as regras são draconianas, sabe? Porque você não pode pôr a sua herança, né, num inventário, num cartório, sabe? E aqui o problema do Rio de Janeiro, como de resto eu vejo muito, é que as pessoas têm narrado, né, os problemas de insegurança pública, da economia política criminosa, itinerante, né, itinerante em movimento, em rede, ou seja, translocal, como se fosse uma novela das 8, como se fosse uma série de Netflix, uma novela mexicana. Maria assassinou José. A herança de José ficou com Pedro, seu sobrinho. Então parece sempre uma narrativa de Game of Thrones. As pessoas ficam narrando os nomes dos governantes, Peixão, Rabicó, Eco, né? Como se, e não consegue, e isso oculta. Não é que não existam esses sujeitos e que esses sujeitos não façam parte da novela e da trama. O fato é que atrás dessa trama atrás desses sujeitos tem uma trama, tem um esquema. Quando a gente fica olhando só para os indivíduos e suas sucessões, como se estivéssemos vivendo, né, o mundo do Game of Thrones, né, como se estivéssemos vivendo uma novela de vários capítulos, a gente não enxerga as relações entre Estado e crime. A gente não enxerga as relações entre a política e o crime. A gente não enxerga, né, que o Estado não está ausente em lugar nenhum, que o Estado negocia a sua presença. É o Estado quem determina os termos do confronto, as regras do enfrentamento, as regras, né, que estão valendo na hora da operação, na hora da rendição, se vai ter ou não rendição, é ele que educa. O Estado tem soberania sobre território e população, porque tem polícia, porque tem exército e pode sustentar enfrentamentos. Então, essa narrativa, morreu não sei quem, herdou o Zinho, matou o sobrinho, isso é muito interessante, mas é prosaico. É simplesmente uma fulanização, né? Quando você não sai disso, é de uma superfície, porque você não enxerga as relações de poder, você não enxerga as conivências, convivências e conveniências que se sustentam no Rio de Janeiro há 35 anos. Entra e sai governo. Só existiram 2 governadores que, de fato, tentaram enfrentar o crime organizado por dentro, porque você tem que cortar por dentro, né, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Se chama Leonel Brizola e Benedita da Silva. A Benedita, então, eu sei de qual salteado, porque eu era a coordenadora geral, né, da Justiça, Segurança, Polícia, tudo, sistema prisional, né? E todo o combate também se deu por dentro, né? Cortar as veias que alimentavam com o caixa 2 de campanha, que alimentavam as malas de dinheiro que vinham do crime. Tá? Então, tem um bastidor, né, que eu nunca parei para falar muito sobre ele, né? Eu analiso os dados, pesquiso e tal. Então, só tem 2. Todos os outros brincaram de fazer guerra contra o crime, né, manter esse discurso. Por quê? Porque ele que alimenta o caixa 2 de campanha.